Olá, bem-vindos de volta. No último vídeo, a gente viu o impacto da amplitude e da fase sobre um sinal senoidal. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o impacto da frequência daquele parâmetro ômega. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre o seguinte problema. Vamos imaginar a nossa situação de volta aqui, em que eu tenho um sinal senoidal, A cosseno de ômega t mais θ, a amplitude θ, fase, ômega, frequência, e a gente vê que esse sinal se repete frequentemente. Então, a gente tem aqui o ômega igual a 2π, amplitude 4, fase 0, e eu gostaria que vocês pensassem certinho qual é o valor aqui em que a amplitude volta a ser igual a 4. Então, vamos tentar resolver esse exercício e já já a gente volta. Bom, para ver quando a amplitude volta a ser igual a 4, é interessante a gente pensar novamente no que é o nosso sinal senoidal. O nosso sinal senoidal, então, o nosso cosseno eu pego esse pontinho aqui, vou dando volta com ele ao redor da circunferência, e eu vejo, então, eu pego esse pontinho, ponho aqui no eixo x, vejo esse tamanho aqui. Isso é o cosseno de t. E eu vou rodando esse pontinho e vou vendo esse tamanho, como esse tamanho vai variando à medida que eu ando com esse pontinho. O que precisa acontecer para esse cosseno de t voltar a ter o mesmo valor? Eu preciso pegar esse pontinho e dar uma volta completa na minha circunferência. Eu preciso voltar para cá. Quando que eu volto para cá? Quando eu vou andando, vou andando, e meu ângulo vai crescendo, até que eu andei de 2π radianos. A hora que eu andei 2π radianos, lembra que 2π radianos é uma volta completa. Eu cheguei no mesmo lugar. Tá bom? Isso é uma fórmula que vale muito, de uma maneira muito geral. A gente tem que, para qualquer ângulo φ, aqui esse φ é uma letra grega, para qualquer ângulo φ, o cosseno de φ é igual ao cosseno de φ mais 2π. Isso é válido para qualquer ângulo. Então vamos ver quando que eu volto para aquele pico lá. Eu começo, num lugar eu não botei fase 0 aqui, eu botei uma fase θ qualquer. Tá? Então eu começo quando t igual a 0, eu tenho que meu A cosseno de ômega t mais θ vale cosseno θ. Esquece o A. Eu tirei o A daqui. O meu cosseno de ômega t mais θ vale cosseno θ. E quando que eu dou uma volta igual a 2π aqui? Quando o meu t vai crescendo, o ômega t vai crescendo, e eu voltei aqui, eu vou ter θ mais 2π quando o ômega t for igual a 2π. Mas se ômega t é igual a 2π, então o t é igual a 2π sobre ômega. Então, quando o t for igual a 2π sobre ômega, eu vou ter cosseno de θ mais ômega t, que é igual a 2π, eu vou ter cosseno de θ mais 2π. E eu cheguei no mesmo lugar. Cosseno de θ mais 2π é igual a cosseno de θ. Então, esse tempo, o intervalo de tempo entre eu sair daqui e voltar para cá, ele é exatamente esse valor, 2π sobre ômega. Então, vamos ver o que acontece no nosso exemplo? Eu tenho 2π sobre ômega, o ômega vale 2π também. Então, eu vou ter 2π sobre 2π, eu vou ter igual a 1. Então, ele vai se repetir aqui quando t for igual a 1. Se repete de novo quando t for igual a 1, porque cada vez que eu ando 1 segundo, eu dou uma volta completa na minha circunferência. O que vai acontecer, por exemplo, se eu aumentar o ômega? Para onde vai esse pontinho da repetição aqui? Ele vai diminuir, ele vai andar para a esquerda, ele vai ficar aqui, ou ele vai aumentar, vai para a direita, quando eu aumento o ômega? Vamos tentar pensar? Vamos ver o que você acha disso? Bom, o que acontece é o seguinte, eu tenho esse ponto aqui é 2π sobre ômega. Quando ômega aumenta, eu vou estar dividindo 2π por uma coisa maior. Portanto, esse 2π sobre ômega vai ficar cada vez menor. Então, se eu aumento o ômega, esse ponto diminui. E se eu diminuo o ômega, esse ponto da primeira repetição, você vê que ele vai indo cada vez mais à direita, ele vai aumentando. Tá bom? Então, o efeito do ômega, vamos voltar aqui para o 2π, é levar esse ponto. Quando o ômega aumenta, esse ponto vai para a esquerda. Quando o ômega diminui, esse ponto vai para a direita. E como é que a gente faz conta? Bom, primeiro vamos pensar numa outra coisa. Esse troço, esse cosseno, se repete a cada 2π sobre ômega segundos.
Tá? Se eu me repito a cada 2π sobre ômega, uma outra grandeza que é de interesse é a grandeza de frequência, o número de repetições por segundo, quantas vezes eu repito a cada segundo. E a frequência é 1 sobre o período de repetição, sobre o intervalo de tempo que eu levo para repetir. Então, se eu repito uma vez a cada 2 segundos, por exemplo, se eu levo 2 segundos para repetir, a minha frequência é meio, eu tenho metade de uma repetição em cada segundo. Se eu repito a cada meio segundo, eu vou ter em 1 segundo 2 repetições, por exemplo. Então, o número de repetições por segundo é 1 sobre o intervalo de tempo entre as repetições. Então, se o meu período é 2π sobre ômega, a minha frequência é ômega sobre 2π. E a unidade da frequência é em Hertz. Hertz significa número de repetições por segundo. Tá? A gente também pode se perguntar qual é a unidade de ômega. Observa que T é em segundo, 2π é em radianos, 2π é aquele ângulo em radianos. Então, se eu jogar segundo aqui e radianos aqui, eu obtenho que a unidade de ômega é radianos por segundo. Vamos brincar lá no nosso gráfico agora. Olha o que acontece, por exemplo. Então, a frequência eu disse que é ômega sobre 2π. Isso quer dizer que se eu fizer o ômega, por exemplo, ser igual a 4π, eu vou ter que a minha frequência é 4π sobre 2π, eu vou ter igual 2 repetições a cada segundo. Vamos ver o que acontece? 4 aqui, eu tenho exatamente, olha só, aqui está 1 segundo. Eu tenho exatamente 2 repetições a cada segundo. Se eu fizer o ômega ser igual a 6π, eu vou ter, olha, 1 segundo está aqui, eu tenho 1, 2, 3 repetições por segundo. Se eu fizer o ômega ser igual a π, eu vou ter π sobre 2π, eu vou ter meia repetição por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na realidade, eu tenho uma repetição a cada 2 segundos. Então, em 1 segundo, eu tive metade da repetição, metade do meu período. E assim é o impacto de ômega. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é no que acontece quando o ômega é igual a 0. Quando o ômega é igual a 0, qualquer valor de t que eu colocar aqui vai dar 0 vezes t, que é igual a 0. Então, a minha senoide não sai do lugar. Então, eu tenho cosseno de 0 mais θ. Para qualquer valor de t, eu tenho sempre o mesmo valor. Então, o ômega igual a 0, a gente dá uma senoide que é constante, um sinal constante, que não sai do lugar. Olha só, cosseno de 0, a fase está em 0. Eu vou ter, então, cosseno de 0 vezes t mais 0. 0 vezes t é igual a 0, eu vou ter cosseno de 0 para qualquer valor de t. Cosseno de 0 vale 1, eu tenho a vezes 1, que é a. Então, a frequência 0 corresponde a esse sinal aqui, que é constante para todos os instantes de tempo. Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante mais para frente. Isso conclui, então, a nossa revisão sobre as senoides. Sobre o impacto da amplitude, que estica e encurta o gráfico, sobre o impacto da fase, que traz o gráfico para a esquerda ou para a direita, e sobre a amplitude da frequência ômega em radianos por segundo, que faz o gráfico variar mais rápido ou mais devagar à medida que o ômega cresce ou diminui. No próximo vídeo, então, a gente vai ver um pouco, de uma forma bem intuitiva, sobre como a gente pode pegar essas senoides assim e combinar elas com diferentes amplitudes e diferentes fases para construir qualquer um dos sinais que a gente tem na vida real. Até lá!